A nossa correspondente lá na Argentina, está conectada conosco agora. Essa é a manchete principal do UOL, mostra aqui pra gente: a Argentina barra entrada de brasileiros e alega que estão fazendo um falso turismo. A Argentina começou a restringir o acesso de estrangeiros que se instalam no país para estudar de graça nas universidades públicas, inclusive para cursar medicina. E aumentaram nos últimos 2 meses os relatos de que quem chegou no aeroporto de Buenos Aires foi mandado de volta para o Brasil. E com a alegação de falso turista. A Amanda está conosco aqui ao vivo para contar essa história. Olá, Amanda. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso All News. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos que nos acompanham. Explica essa história para a gente. Brasileiros estão sendo mandados de volta para casa, de certa maneira, proibidos de entrar na Argentina? Pois é, Fabiola, é uma denúncia que a gente está apurando já há algumas semanas, né? Queríamos entender se tratava de um caso isolado ou se era uma prática, uma nova interpretação, digamos assim, das leis, dos acordos e dos requisitos mesmos para entrar na Argentina. Fato é que brasileiros que tentaram entrar no país nas últimas semanas, a apuração que a gente tem é de casos que começaram em dezembro e se intensificaram em janeiro, estão sendo barrados. E a justificativa é essa: falso turista. Casos, por exemplo, de brasileiros que tinham todos os documentos de estudo, né, matrícula em faculdade particular, ou mesmo a proficiência da língua espanhola, que a Universidade de Buenos Aires exige, e entre outros documentos pessoais, comprovante de residência estudantil, comprovante de aluguel de imóvel. Isso não foi suficiente. Abre a reportagem da Amanda aqui pra gente, eu até vou repercutir com o Thales e com o Josias. Esse é um assunto de extrema importância, porque a gente sabe a quantidade de brasileiros que vão para a Argentina, e isso não está acontecendo apenas com os brasileiros. Ao menos, segundo essa reportagem da Amanda, ao menos 10 mil brasileiros são universitários na Argentina, numa comunidade de 90 mil residentes, aproximadamente. São dados do Itamaraty de 2022. E os relatos de algumas pessoas que chegaram lá no aeroporto de Buenos Aires é de que foram mandados de volta para o Brasil. E a alegação é essa: vocês são falsos turistas. Isso está acontecendo já há 2 meses, como ela falou, uma reportagem que ela está apurando já há um bom tempo. E agora tem essa comprovação com algumas pessoas confirmando que realmente isso aconteceu. E aí até uma das pessoas que ela entrevistou falou assim: como assim, falsa turista? Eu vim estudar artes, eu tenho minha matrícula na faculdade, hospedagem na residência estudantil, todos os documentos, cartão de crédito, tudo. Foi a Natália ouvida, inclusive, nessa reportagem. Ela falou que colocaram ela no avião, não deixaram saber o número do voo, fizeram ela se sentir uma bandida. Foi uma humilhação, foi o que disse a brasileira. Era meu sonho, todas as minhas economias foram para estudar na Argentina e fui barrada. A coluna da Amanda Cotrim apurou também que num grupo de brasileiros impedidos de entrar, 2 pessoas disseram à migração argentina que foram estudar nas universidades do país. Outras 2 afirmaram que foram fazer turismo. Os 4 não tiveram permissão de entrar na Argentina. E é uma situação extremamente constrangedora para esses brasileiros, no que diz aqui a reportagem da Amanda. O governo argentino diz que os estrangeiros sem residência que querem entrar no país devem apresentar a documentação necessária, o que inclui a passagem de volta, e podem ser perguntados sobre hospedagem ou como vão cobrir os gastos no país, foi o que disse o governo argentino à reportagem. O Ministério do Interior da Argentina informou à coluna que todo turista que entra no país precisa apresentar passagem de volta. A assessoria, entretanto, não comentou o acordo bilateral que existe entre Brasil e Argentina e que, em linhas gerais, facilita a concessão de direito de permanência de brasileiro que tenha entrado em solo argentino. E aí, hein, Josias? Como é que fica essa situação? A Argentina alegando que esses brasileiros são falsos turistas, coloca a pessoa no voo e manda de volta ao Brasil. Um dos lemas dos dirigentes de ultradireita é o de que é preciso proteger os nacionais
da concorrência com estrangeiros. Então, essa xenofobia era algo esperado. O Milei é um imitador do Trump nessa matéria, né? E ele vê o Brasil como um México dos Pampas. Se tivesse dinheiro, que não tem, ele construiria um muro ao longo da fronteira. E está fazendo agora o que se esperava dele, mais rápido até do que se imaginou. E uma das agendas do Milei durante a campanha tinha lá aquelas coisas todas de dolarização, de fechamento do Banco Central, acabar com o Mercosul, mas tinha uma coisa que ele enfatizava muito, que era a privatização do sistema educacional. Deixaria de ser obrigatório e deixaria de ser público. Diz ele que não funciona, que não pode ser assim, que ele iria passar a distribuir voucher e as escolas não seriam mais públicas nem obrigatórias. E boa parte dos brasileiros, pelas contas do Itamaraty, há 90,3 mil brasileiros na Argentina, e desse total, alguma coisa como 10 mil brasileiros estão lá para estudar. E as faculdades na Argentina, a universidade na Argentina, tem prestígio. Muita gente vai para estudar medicina, por exemplo, porque é de graça, o sistema é público e é um sistema prestigiado. E o Milei quer acabar com essa possibilidade. Agora, é preciso verificar, porque, em primeiro lugar, ele recuou da intenção de retirar a Argentina do Mercosul. Mercosul foi firmado, é um acordo firmado em 2002, está em vigor desde 2009 e tem lá cláusulas que prevêem a facilitação da circulação, da permanência de residentes do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, nos países que compõem o bloco. E há um acordo firmado em 2004 entre Brasil e Argentina que prevê ali a presença flexível de nacionais nos dois países por até 90 dias. Então, você pode ir à Argentina, ficar lá durante 90 dias e renováveis por um período de mais 90 dias, e nesse período você pode pedir a sua residência no país, você pode regularizar a sua permanência no país. Então, o Milei está imitando o Trump, está confundindo o Brasil com o México, só que ele comete um erro de avaliação que não seria razoável para uma pessoa que se diz economista. Ele se esquece de que, no caso da relação da Argentina com o Brasil, quem faz o papel de potência é o Brasil, não a Argentina. Então, ele precisa olhar, porque uma das regras de ouro da diplomacia é a reciprocidade. Se ele começa a perseguir brasileiros que vão para a Argentina ou para estudar ou para trabalhar, ele permite que o Brasil comece a fazer a mesma coisa com os argentinos que estão no país. E muitos argentinos estão no Brasil para trabalhar e são muito bem-vindos. Agora, se você começa a perseguir brasileiros em solo argentino, você abre a perspectiva de que o Brasil, primeiro, faça o mesmo com nacionais da Argentina que estão no país. Em segundo lugar, o Milei, que hoje está com o Pires na mão, ele precisa considerar que o Brasil, pelo peso relativo que tem na região, pela importância econômica que tem, hoje pode ser muito mais útil para ele como um aliado do que como um inimigo. Então ele precisa escolher que jogo ele vai jogar. Começa assim, perseguindo brasileiros e tal, daqui a pouco ele está divergindo em matérias de maior relevo ainda em relação ao governo brasileiro. E o Brasil, na relação com a Argentina, não é a mesma coisa que o México na relação com os Estados Unidos. A reportagem da Amanda mostra aqui que, além de brasileiros, outros estrangeiros também sofreram a mesma situação. Diz aqui a reportagem que, por exemplo, a imprensa equatoriana divulgou que em janeiro 20 pessoas foram barradas no aeroporto com o mesmo argumento, falso turista. A Embaixada do Equador em Buenos Aires emitiu um comunicado informando as mudanças na fronteira argentina e pedindo aos jovens para entrarem no país com visto de estudante. É uma informação muito forte, né, Thales? Quer dizer,
Está acontecendo, além do Brasil, outros países, jovens sendo barrados no aeroporto e sendo mandados de volta para casa. O Milei sofre da xenofobia típica de todos os ultraconservadores do mundo, né? Como Trump, como Bolsonaro, Erdogan, todos eles, Netanyahu, todos os ultraconservadores autoritários, o Putin, todos eles sofrem desse mal da xenofobia. E o Milei, a mesma coisa. O pior é que o Milei, também como boa parte deles, não tem grandes credibilidades. Você não sabe direito se ele vai manter a palavra, se não vai manter a palavra. Então, ele primeiro disse que era contra o Mercosul. Depois ele disse que não, que recuou e que vai manter o Mercosul. Mas essa atitude dele é uma atitude típica de quem está se preparando para ser expulso do Mercosul, está querendo criar confusão com o Mercosul, não respeitar as regras do Mercosul. A mesma coisa ele fez lá na questão daquele projeto de 600 itens que ele enviou ao Congresso e que ele dizia que não ia recuar em nenhum momento e que tinha que aprovar tudo. Recuou, baixou para 300, 200 e depois tentou tirar o projeto. Ao tentar tirar o projeto, viu que volta a estaca zero tudo. E aí ele vai tentar recolocar o assunto de alguma maneira. Ainda está todo mundo vendo que, na verdade, ele não abandonou as ideias. Entre essas ideias, essa de acabar com o ensino público lá, especialmente o ensino universitário público na Argentina, que é grande, que é forte, e que realmente, numa situação de crise absoluta como está a Argentina, os estrangeiros que estão naquelas universidades são um gasto a mais para ele. Então, o que ele quer? Quer ver se mata dois coelhos com uma caixa d'água só, como diz a Regina Casé. Então, ele pega e bota aí, tenta diminuir os gastos nas universidades públicas e, ao mesmo tempo, ferir o Mercosul, contra o qual ele sempre foi. Brasileiro, porque o consulado do Brasil em Buenos Aires confirmou que já tomou conhecimento sobre essa situação desses brasileiros, mas é preciso fazer alguma coisa, quer dizer, tomou conhecimento. O governo brasileiro pode reagir de acordo com o acordo bilateral que existe, Josias? Tem alguma atitude que o governo Lula pode fazer em relação a Milei? Acho que deveria fazer, Fabíola. Como dizia, a diplomacia prevê, contempla essa regra de ouro da reciprocidade. Houve casos de brasileiros que começaram a ser reiteradamente barrados na Espanha, que não tem essa relação privilegiada que o Brasil mantém com a Argentina. E o Brasil falou, tá bem. Então, também os espanhóis, e começou a devolver espanhóis, a deportar espanhóis aqui antes de entrar no Brasil. Devolveu e não deixava entrar. Acabou logo a crise. Logo a coisa se normalizou. Aqui é a mesma coisa. Se você tem um acordo bilateral que prevê a permanência por 90 dias, renováveis por mais 90, e nesse período você permite que a pessoa, inclusive, reivindique a sua permanência no país, isso é um acordo, está em vigor, vale para argentinos que vêm ao Brasil e brasileiros que vão para a Argentina. Se o Milei está quebrando este acordo, é um direito que ele tem, ele está presidindo a Argentina, ele pode fazer o que bem entender, inclusive adotar providências insensatas. Se ele entende que deve fazer isso, por que não? Uma das funções da diplomacia de um país é a de proteger os seus nacionais. Se os interesses dos brasileiros estão sendo desrespeitados na Argentina, não parece sensato que aqui a gente reaja como se nada estivesse acontecendo. Não, é preciso que o governo acione os seus canais diplomáticos, primeiro para pedir explicações, em segundo lugar, se houver a reiteração desse comportamento, se isso for de fato uma decisão de governo, aí o governo brasileiro precisa ver o que vai fazer. O que não dá para fingir que nada está acontecendo, porque há um acordo firmado, se esse acordo está sendo rompido, ele precisa ser, o governo brasileiro precisa reagir. E a reação possível é a reciprocidade, fazer com os argentinos aqui o mesmo que o Milei está fazendo com os brasileiros lá, mostrando que está fazendo porque está reagindo em proteção dos seus nacionais.
e não o contrário. O governo brasileiro, ao contrário do que está fazendo o Milei, abre as suas fronteiras para receber aqui venezuelanos que fogem da penúria imposta pelo ditador Maduro aos seus cidadãos. Então, a gente recebe estrangeiros aqui com refugiados do Afeganistão, recebe, inclusive, cidadãos que não têm esse tratamento privilegiado que é reservado aos argentinos. Agora, se não há reciprocidade, não há também por que manter o pires de leite ali oferecendo vantagens a quem nos sonega as mesmas vantagens. A Amanda entrevistou o Diego Morales, que é do Centro de Estudos Legais e Sociais da Argentina, e ele falou algo muito forte. Ele disse que isso que o Milei está fazendo neste momento, ele é semelhante ao que foi feito durante a ditadura militar na Argentina. Essa qualificação de falso turista que expulsou integrantes do Mercosul do país foi usada nos anos de 1980 durante a ditadura militar argentina. Isso foi o que explicou o advogado especialista em questões migratórias, o Diego Morales, na reportagem da Amanda. Então, é algo que mostra, que é exatamente nisso que você estava falando, né, Thales? Que mostra o conservadorismo e essa posição de Milei, que é justamente uma posição de extrema-direita nesse sentido, né? Fabiola, se você for analisar, eu diria que é até mais grave, porque durante a ditadura militar, na década dos anos de 1980, não havia Mercosul. Então, ali, as expulsões se davam por razões ideológicas e o sujeito olhava para a cara, não gostava, se parecia ter um viés de esquerda, era mandado de volta. Agora, há um tratado, há um acordo comercial firmado. Esse acordo prevê o trânsito de nacionais pelos países membros do Mercosul por um prazo determinado, prevê facilidades para requisição de residência. Então, é até mais grave, que ali na ditadura eram ditadores fazendo acordos por debaixo do pano. Havia uma Operação Condor, que previa, inclusive, a ação de repressores em território alheio com autorização. Então, a Argentina vinha perseguir os seus exilados no Brasil e vice-versa. Tinha um acordo subterrâneo. Agora não. Agora a coisa se dá às claras. Presumivelmente os países têm apreço pela democracia e tem um tratado, tem um acordo, tem o Mas Mercosul aí. agora há um erro Se básico quer romper, muito bem. Então que rompa. Agora, que fale às claras. Não vamos mais aceitar o tratado, estamos rasgando o tratado que foi firmado, e tem um tratado aí que é posterior ao Mercosul, inclusive, e é preciso que as coisas fiquem mais claras. Mas, Josias, agora há um erro básico do Milei, que é completamente diferente daquela época da ditadura. Na época da ditadura, a Argentina estava economicamente melhor do que o Brasil. A gente importava produtos deles, produtos manufaturados deles, perfumes, etc. Era um outro momento da Argentina em relação ao Brasil. Então, a Argentina estava tentando se proteger. Aí sim, naquele momento, o Brasil era como se fosse o México para eles. Nesse momento, é o contrário. Nós Sem dúvida. estamos em uma situação muito melhor do que os argentinos estão muito piores que a gente, e se ele tentar construir um muro, acaba de vez com a economia argentina. Então, há um erro básico do Milei nessa história.